Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha numa questão, olha, que mexe com muita gente, né? Será que a nossa oração, ela pode mesmo mudar o plano de Deus? Um Deus que a gente entende como soberano, imutável. É uma tensão clássica, né? E para ajudar a gente a pensar nisso, nós vamos analisar um estudo bíblico bem detalhado do pastor Eclésio Filho. O nome é justamente esse, A Oração Muda o Plano de Deus. Ele usa bastante a Bíblia, claro, e insights teológicos para tentar harmonizar essas ideias. A nossa missão aqui é desvendar os argumentos principais desse estudo, como é que a gente concilia, sabe? Um Deus com planos eternos e esse chamado forte para a gente orar. E aquelas histórias na Bíblia que, poxa, parece que a oração fez toda a diferença. Vamos investigar isso juntos. Bom, o estudo começa com a base de tudo. Quem é Deus, né? A soberania e a imutabilidade dele. A Bíblia fala muito que os planos de Deus são, assim, eternos, não falham. Salmo 33, Provérbio 19. Os propósitos dele vão prevalecer, ponto. E tem mais. Ele não muda. Malaquias 3.6 é direto. Eu, Senhor, não mudo. E aí o estudo levanta uma questão importante. Se Deus ficasse mudando de plano por causa da nossa oração, isso não poderia, sugerir que o plano original não era tão perfeito? Ou que ele é instável? O estudo até lembra uma visão do Spurgeon, que dizia que é justamente a imutabilidade de Deus que nos dá segurança para orar. Interessante, né? Exatamente. E tem outro ponto crucial aí, a onisciência. Quer dizer, Deus já sabe de tudo. Antes mesmo da gente abrir a boca para pedir, ele já sabe o que a gente precisa. Mateus 6,8 fala disso. Então, o que é fascinante aqui é que, por essa ótica, a oração não serve para informar Deus de alguma novidade ou para fazer ele repensar um plano que já é perfeito, entende? Certo, faz sentido. Mas aí fica a pergunta, né? Se a oração não é para mudar o decreto divino, para que orar? Então, qual é o propósito? Essa é a grande questão que o estudo tenta responder. E a resposta que o estudo constrói, muito alinhada com a teologia reformada, que enfatiza bastante essa soberania total de Deus, é que a oração funciona como um meio que o próprio Deus ordenou para cumprir os seus planos. Pensa assim, a oração como uma causa secundária, uma ferramenta que Deus mesmo colocou dentro do seu grande projeto. Ela não altera o projeto final, mas é a forma que ele escolheu para realizar certas coisas dentro desse projeto. E aí, o objetivo da oração eficaz, como 1 João 5 sugere, seria mais para alinhar a nossa vontade com a dele. É um ato de submissão, de confiança, de relacionamento mesmo. Interessante essa ideia do meio ordenado. Mas e como ficam aquelas passagens que a gente comentou? Sabe, aquelas que realmente parecem mostrar Deus mudando de ideia depois de uma oração. Penso logo em Moisés, lá intercedendo pelo povo. Sim, ou o rei Ezequias, que ganhou mais tempo de vida. Isso. Ótimos exemplos. E o estudo analisa esses casos sim. No caso de Moisés, lá em Êxodo 32, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu-se, a interpretação apresentada, e outros teólogos como Daniel Santos Júnior também seguem essa linha, não é que Deus mudou o plano eterno dele. A mudança foi na ação imediata. Deus decidiu manifestar a misericórdia através da oração de Moisés. A oração de Moisés já era, digamos, parte do script divino para aquele momento. Ah, entendi. A oração como o gatilho para uma ação já prevista. Exato. E no caso do rei Ezequias, em Isaías 38, ele ora e ganha mais 15 anos. A leitura é parecida. Deus, na sua onisciência, já sabia da oração e já tinha incorporado essa resposta no seu plano eterno. A profecia inicial da morte foi o que levou Ezequias a orar, entende? E Nínive, que se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Jonas 3, né? Mesma lógica. A resposta divina veio por causa do arrependimento e da oração do povo. Mas essa possibilidade, essa condição, se Nínive se arrependesse, o juízo seria suspenso, já estava contemplada no plano maior de Deus. Então, se a gente junta tudo isso, o que emerge não é um Deus que muda de ideia toda hora, mas um Deus que se relaciona conosco. Ele nos convida para essa interação e a oração é, assim, fundamental para essa intimidade, para a gente participar do que ele está fazendo no mundo. É menos sobre a gente tentar alterar decretos fixos e mais sobre se conectar com esse Deus que age na história, sabe? Faz muito sentido. E a própria Bíblia incentiva tanto a gente a orar, né? Filipenses 4, levar tudo a Deus em oração.
Isso reforça que ela tem um papel super importante, mesmo que não seja para, digamos, reescrever o plano mestre de Deus. Ela nos envolve na ação dele. Então, para a gente ir amarrando as ideias do estudo, a conclusão central é que a oração não muda a natureza de Deus. Ele continua imutável. E nem o seu plano eterno e soberano. Os propósitos finais dele vão se cumprir de qualquer forma. Isso. Mas, e esse mas é importante, a oração é vital. É um meio que Deus mesmo estabeleceu para executar partes desse plano aqui no nosso tempo e espaço, para manifestar a vontade dele, para construir relacionamento com a gente e para permitir que a gente participe ativamente da obra dele. Aquelas mudanças que a gente vê na Bíblia são, na verdade, Deus agindo soberanamente, mas usando a oração como um meio escolhido. A oração que ele mesmo inspirou e ouviu. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente começa a entender a oração mais por esse lado, não como uma ferramenta para tentar torcer o braço de Deus, mas como um convite para a gente se alinhar com a vontade dele e participar do que ele já está fazendo. Como será que isso poderia transformar a nossa prática de oração no dia a dia? Será que o foco mudaria? Menos tentar alterar os planos lá de cima e mais buscar discernir. Deus, o que o Senhor já está fazendo? Como eu posso me juntar a Ti nisso? Fica aí para a gente pensar.